orar é um exercício. Esta compreensão é algo fundamental para desenvolvermos uma vida de oração. Orar também é um diálogo, não é um monólogo. Orar sou eu falar com Deus e permanecer ali naquele espírito da oração, envolvido por aquele ambiente, me calar e ouvir Deus falar comigo. Orar não pode ser um monólogo, onde eu falo, peço, intercedo, agradeço e levanto e vou embora. Deus também precisa falar conosco no momento da oração. Nós precisamos entender que crente não ora porque precisa, e sim porque gosta. Eu cresci a ouvir dizendo que crente não ora porque gosta, ora porque precisa. É possível desenvolver uma vida de oração onde nós nos apaixonemos pela presença de Deus em oração. Outra coisa, a oração não é um mecanismo de petição. Ela tem que ser uma ferramenta de comunhão. Ela tem que ser uma ferramenta de comunhão com Deus. Eu não consigo orar meia hora sem antes orar 20 minutos. Eu não consigo orar 20 minutos sem antes orar 10. Eu não consigo orar 10 sem antes orar 5. A nossa vida de oração tem que ser uma vida progressiva de comunhão com Deus. Queridos, é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa Academia de Pregadores, Lições Bíblicas de Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, do dia 16 de julho de 2023. O título da nossa lição, conforme está aí na sua tela, é Instruções a respeito da oração. Nós sabemos que Jesus, em Mateus capítulo 6, deixou-nos instruções fundamentais e importantes, relevantes em relação à oração. E agora Paulo vai instruir também, conforme estamos estudando nesse trimestre, instruir Timóteo, o seu filho na fé, a respeito de orações, para que ele ensinasse isso para a igreja que estava em Éfeso. O texto principal da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1, que nos diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de precauções, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Antes de tudo, Paulo está mostrando que a oração é uma prioridade. Antes de qualquer coisa, nós precisamos realmente orar. Resumo da nossa lição. O resumo da lição, às vezes, tem que passar assim, para desembaçar, mas foi. Resumo da lição. Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Como é bom quando a gente entende isso. A oração é uma responsabilidade nossa, de nós conhecemos o Senhor, que adoramos o seu nome, que servimos a Ele e temos convicção que a oração realmente tem poder. Texto bíblico está em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de precauções, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo sem preço de redenção, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas
sem ira e sem contenda. A fala de Paulo aqui é uma fala muito própria em relação à oração. E perceba que ele fala de oração de forma leve. De forma leve. É importante entendermos isto. Ao longo de muitos anos, nós ouvimos falar e fomos ensinados sobre oração como algo extremamente difícil, complicado, desafiador, extremamente sacrificial. Não, uma oração é realmente um momento de prazer, é um momento de estarmos conectados com Deus, que é a nossa essência, e de ouvirmos Deus falar conosco. Isto é que nós devemos conceber, entender e praticar na nossa vida cotidiana. Primeiro ponto, o nosso escritor vai tratar sobre oração, uma prioridade. E aqui no primeiro parágrafo, ele vai utilizar o que o próprio apóstolo Paulo escreve para Timóteo, quando diz, antes de tudo. O nosso escritor, olha aí na sua tela, vai deixar claro para a gente que a expressão antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes efésios a fazer o mesmo. Dedicar-se à oração e estimular os crentes efésios a fazer o mesmo. Ou seja, eles precisavam se voltar para uma vida de oração, ter dedicação. Lembrando que, em momento algum, nosso escritor está citando aqui que é um sacrifício. Não. Veja só, nós temos prazer de conversar com amigos. A gente consegue passar, eu já fiz isso algumas vezes, virar uma noite inteira conversando com amigos. A gente consegue passar uma noite no WhatsApp conversando com amigos, no Instagram conversando com amigos. Por que não diante de Deus? Por que não passar também uma noite de oração diante de Deus? Isso deve ser algo verdadeiro, real para a nossa vida cristã e extremamente importante e relevante para a nossa comunhão com Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, vai tratar sobre como orar. Como orar. É claro que Jesus já deixou isso claro, como eu disse aqui em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar, Jesus mostra qual é a oração que Deus ouve. Existem diversas implicações em relação à oração em Mateus capítulo de número 6. Mas vamos lá. Dentro do texto que Paulo cita, ele vai citar alguns termos. O primeiro aqui, bem diferente do nosso cotidiano. O primeiro termo é de precaução. O que é de precaução? É uma súplica por uma necessidade específica. Súplica por uma necessidade específica. Outro termo que ele cita é oração. É um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo por necessidades gerais a toda e qualquer expressão verbal dirigida a Deus. Interceder, que é orar em favor de outra pessoa, e ações de graças, que são expressões de gratidão. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, ensina esse povo, meu filho, a fazer de precauções, orações, intercessões e ações de graça. Outra coisa que Timóteo tinha que compreender, e o nosso escritor deixa claro para a gente aqui de forma interessante, é que orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar, que não devemos iniciar uma viagem sem orar, que precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões de nossa vida. Lutero tinha uma frase que eu acho interessante e muito importante para esse momento. Lutero dizia assim: não saio de casa sem orar, pois tenho medo que ao final do dia o inimigo já tenha me vencido. Nós precisamos dedicar e levar a nossa vida, exercitar, como eu disse aqui no início da minha fala, aqui da nossa aula, exercitar-nos numa vida de oração, para não ser só aquelas orações costumeiras. Ah, vamos deitar, ora um pouquinho, vamos levantar, ora um pouquinho, vamos comer, ora um pouquinho. Não, precisamos nos exercitar numa vida devocional, numa vida piedosa da oração. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, orar pelas autoridades. Nos tempos de Paulo,
O mundo vivia sob controle de reis, imperadores cruéis. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob controle de reis, imperadores cruéis. São dias como os dias que nós estamos vivendo, né? Eu acho que não precisa nem estender muito o assunto para a gente compreender isso. Infelizmente, nem sempre somos governados por homens tementes a Deus, nem sempre somos governados por homens piedosos, nem sempre somos governados por pessoas, vamos dizer assim, por pessoas que têm dignidade, por pessoas honestas, mas nós precisamos sempre orar pelas autoridades, porque ao orarmos pelas autoridades, Deus, que tem o controle de todas as coisas, pode intervir em nosso favor. No final aqui desse primeiro ponto, o nosso escritor deixa claro que o Novo Testamento nos ensina a orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas. Orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas. Esse é o nosso papel como cidadãos. Esse é o nosso papel como igreja. Ah, pastor, mas a gente está sendo governado por alguém. Nosso papel é orar. Esse é o nosso papel como crentes e esse é o nosso papel como igreja. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, o poder da oração. O poder da oração, o primeiro parágrafo é uma questão de fé. É preciso ter fé para orar e é preciso orar para ter mais fé. Veja bem, às vezes quando a gente fala assim, a gente tem que orar porque Deus vai agir, que Deus vai resolver. Primeiro que a gente precisa compreender que
A oração, às vezes a gente tem um jargão assim, a oração move a mão de Deus. Será que move mesmo? E se Deus tiver decretado algo, se a gente orar, Deus vai mudar o seu decreto? Não. O que é decreto é vontade soberana de Deus. Mas eu digo o seguinte, a oração, ela pode realmente mover a mão de Deus dentro daquilo que já é a vontade de Deus. Mas se a oração não mover a mão de Deus, ela tem o poder de nos transformar para entender e aceitar, ou para aceitar e entender a vontade de Deus. Mas é preciso ter fé para orar. Porque às vezes nós começamos a orar e parece que as coisas não estão acontecendo, parece que Deus não vai fazer, que não vai agir. Ah, será que vai acontecer mesmo? É preciso ter fé para orar e é preciso orar para continuar tendo fé, para que a nossa fé também aumente. Segundo parágrafo do segundo ponto, o perigo do secularismo. Dentro desse ponto, o nosso escritor diz que, em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando a intervenção de Deus. O que é o secularismo? O secularismo é uma ideologia que busca destruir toda a ideia do sagrado. Não, o negócio nós é que temos que resolver, aqui as coisas só acontecem se eu me movimentar. É claro que a gente tem que se movimentar, é claro que nós temos que ir à luta, buscar aquilo que nós almejamos, mas nós precisamos entender que há um Deus nos céus que controla todas as coisas. Nós não podemos viver uma vida secularizada. Precisamos viver uma vida envolvida pela vontade de Deus, onde eu me movo, onde eu ajo sempre dentro da vontade de Deus. O secularismo nos faz perder a fé e agir por nós mesmos. Nos faz perder a fé e agir por nós mesmos. Nós precisamos ter algumas experiências com Deus e entender que Deus pode fazer aquilo que nós não fazemos. Eu me lembro de uma situação que eu estava vivendo e que eu ia resolver. E quando eu fui resolver com as minhas mãos, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo, recua e deixa que eu vou resolver. Era uma situação difícil para eu recuar, porque era uma afronta, era uma situação complicada. E eu realmente queria resolver com as minhas mãos. Mas quando eu ouvi o Senhor e entendi a voz do Espírito Santo me dizendo, recua e eu vou resolver, eu simplesmente recuei. Nós precisamos entender que recuar não é deixar de fazer. Recuar, às vezes, é não fazer com as suas próprias mãos e ir para a oração. E olha que quando nós estamos orando, talvez estamos fazendo muito mais do que pensamos que faríamos. Eu vou repetir isso para que você entenda. Quando não fazemos, mas recuamos e vamos para a oração, possivelmente estamos fazendo muito mais do que se nós realmente fizéssemos alguma coisa. Então, faça o que você tem que fazer, mas não esqueça de buscar a Deus em oração, porque a oração vai trazer Deus para o centro daquilo que precisa ser feito para que Deus faça conforme a sua própria vontade. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Vida quieta e sossegada. Paulo, olha aí na sua tela, Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar a igreja que ore pelas autoridades para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Nós precisamos orar para que as coisas deem certo. Nós precisamos orar para que as coisas deem certo. Um dia um rapaz estava falando comigo, e tal, a gente tem que orar agora para a coisa ficar ruim. Eu falei, não. Veja só, se eu estou sendo liderado por alguém que está governando, seja a minha cidade, o meu estado, o país, que eu não gostaria que estivesse lá, que eu não votei para que estivesse lá, eu preciso torcer para que as coisas deem certo. Eu preciso orar para que Deus mova, para que as coisas deem certo. Porque querer que um governante se dê mal é a mesma coisa de eu morar no primeiro andar, você morar no primeiro andar e eu morar no quinto e querer que o seu andar caia. Meu irmão, se der errado, vai dar errado para todo mundo, inclusive para mim que estou morando na cidade, no estado ou no país. Então nós precisamos orar pelas autoridades para que elas ajam de forma que nos levem a ter uma vida quieta e
sossegada. Nós precisamos orar para isso. Outra coisa que o nosso escritor coloca aqui é que não pode ser outra a nossa motivação. Portanto, para que Deus age em nosso favor, controlando o agir do Estado. Qual que não pode ser a outra motivação? Orar. Orar para que Deus haja controlando o agir do Estado. Terceiro e último ponto, o propósito divino. Primeiro parágrafo, bom e agradável. O propósito de Deus sempre é bom e agradável. Nós precisamos entender isso. Nosso comentarista nos propõe aqui que, porventura, orar não é agir? Sim, orar é agir. Orar é agir. Eu disse agora há pouco, quando nós deixamos de agir com as nossas próprias mãos, recuamos e vamos para a oração, talvez nós estamos agindo muito mais do que se nós agíssemos diretamente naquela situação. Outra coisa que o nosso comentarista nos propõe, que eu quero destacar, é que todas as nossas demais ações, justas e necessárias, somente serão corretas e eficazes se forem precedidas dessa ação fundamental que é a oração. O que é ser precedidas? Antes de fazermos, devemos orar. Ore antes de tudo. Meu querido, tudo que você for fazer, vai fazer uma faculdade, vai prestar o vestibular? Ore. Vai escolher uma profissão? Ore. Vai começar um namoro? Ore. Vai comprar uma moto, um carro? Ore. Ore sempre e busque a vontade de Deus. Segundo parágrafo, a salvação de todos os homens é desejo de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, e o nosso comentarista nos propõe, que a salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida. A salvação é quem crê e permanece fiel por toda a vida. Mas isso não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis. Deus quer que todos os homens se salvem, que nenhum deles se percam, que todos venham ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus. E a salvação é um projeto que já está pronto. Eu preciso receber essa salvação na minha vida, então eu tenho que orar para que outras pessoas também recebam. Orar dizendo, Deus, revele a tua salvação, mostre a tua salvação, para que outros conheçam a salvação do Senhor. Quanto mais gente conhecer a salvação de Deus, mais o reino de Deus cresce, se fortalece, mais o diabo perde batalha e mais o nome de Jesus é glorificado. Aqueles que realmente têm o Espírito de Deus anseiam por ver pessoas salvas. O último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto, unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus para tornar a congregação em Cristo, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A oração promove unidade. Quando estamos orando em prol de um bem comum, quando estamos suplicando a graça de Deus em favor de uma situação, a oração nos congrega em Cristo e é vontade de Deus tornar a congregar em Cristo todas as coisas para a glória do seu nome. Meus queridos, que a nossa vida de oração aumente. Eu nunca acho que orar é demais. Tem gente que fala, eu oro muito. Eu acho que orar é sempre pouco, porque a oração é um exercício de comunhão, de busca de comunhão e de conhecimento da vontade de Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores.